né? O presidente Donald Trump, aí no começo, né, desta semana, fez um Twitter, né? Tweetou aí, né, que Brasil e a Argentina têm levado a cabo uma desvalorização maciça aí das suas moedas, o que não seria bom para os agricultores, né? E como efeito imediato, ele vai restaurar as tarifas de aço e do alumínio enviados aí, né, por Brasil e Argentina para os Estados Unidos. Bom, Fábio, o que o Trump, né, quer dizer? A gente teve toda essa situação criada também em relação ao Bolsonaro, situação de sujeição completa, né, de visitas à Casa Branca, né, de amizade que supostamente o Bolsonaro teria um canal direto com o Donald Trump, e o Donald Trump vem e taca-lhe a faca, né, nesse sentido aí, nas costas do Bolsonaro, apresentada a situação como uma traição. Como é que você avalia essa decisão, né, do presidente norte-americano em taxar novamente aí, né, o aço e o alumínio do Brasil? Boa noite. Boa noite. É interessantíssimo isso, né? Porque é o seguinte: os agricultores americanos estão perdendo mercado para agricultores brasileiros e argentinos. Por isso eu vou taxar o aço e o alumínio. Qual a relação do aço e do alumínio com a agricultura americana, né? Uhum. Não tem a menor relação. Na verdade, ele taxa o aço e o alumínio para garantir o setor de trabalhadores metalúrgicos norte-americanos, né? Essa indústria do aço e do alumínio é profundamente deficitária nos Estados Unidos. Ele quer garantir maiores fatias para garantir o emprego nesse setor e um apoio para a eleição do ano que vem. Esse é o primeiro fato. O segundo, ele diz que Brasil e Argentina desvalorizaram suas moedas. Não é verdade. A Argentina teve a sua moeda desvalorizada porque o governo Maurício Macri jogou o país numa crise tão grave, que ele estava com importações muito acima das exportações, ele estava com déficit de transações correntes, déficit da balança comercial, e isso fez com que os compromissos internacionais da Argentina não pudessem mais ser pagos. E aí a Argentina teve que pedir um empréstimo ao FMI e teve que limitar o número de dólares que os argentinos poderiam sacar, né, semanalmente. Acho que foi para $200. Antes eram 10 mil, então foi para $200. Quase um bloqueio total desses dólares, obrigando ao uso, de novo, só da moeda argentina. Então, a moeda argentina se desvalorizou pelo próprio colapso da economia argentina, colapso cada vez mais acelerado. No caso do Brasil, há dois elementos possíveis para explicar isso, 2 ou 3. Vamos lá. O primeiro, a dívida brasileira está pagando 5% na taxa Selic ao ano. Então, os ganhos que normalmente se tinha antes diminuíram, apesar de ainda serem enormes internacionalmente, comparados com os juros pagos internacionalmente, ainda é muito grande. Mas muita gente tem medo que o Brasil quebre e está levando o dinheiro para fora. Isso estava em dinheiro em reais, na dívida pública. Aí esses fundos de pensão, fundos de investimento, internacionais, eles pegam a dívida pública em reais e transformam isso em dólar, transformam isso em dólar e mandam para o exterior, né? O envio de dinheiro de dólares para o exterior tem feito a moeda brasileira ser desvalorizada. Ao mesmo tempo, há uma percepção de que se aproxima uma enorme crise internacional, se não houver acordo entre China e Estados Unidos que reduza as tensões comerciais e que reduza as retaliações mútuas, né? A economia mundial caminha rapidamente para uma crise comercial e uma crise financeira. Então, quando isso surge no horizonte, as pessoas que têm dinheiro, os fundos mega bilionários, milionários, têm dinheiro aplicado em mercados mais frágeis, como o Brasil, transformam o dinheiro local em dólares e fogem para o exterior. Então, o envio de dólares para o exterior está gigantesco. Isso faz desvalorizar a moeda. E ainda é ajudada a terceira causa, uma causa, meia boca, né? É que
O Paulo Guedes ainda ajudou nisso, né? Ele deu uma declaração de que não se importava se o valorizasse. Então, ele sinalizou para esses especuladores o seguinte: olha, podem subir o dólar quanto quiser, e o dólar subiu, né? Atingiu, inclusive, uma marca recorde de 4,24, 4,25, né, na segunda-feira passada. Né? Ele É tem uma verdade. Isso, declaração inclusive, nos Estados Unidos. foi uma das maiores, né? O real foi a quarta moeda que mais perdeu valor aí em relação ao dólar no mês de novembro. Diz aqui, inclusive, a Isso. matéria que ficou apenas atrás do Bolívar, né? Da moeda da Venezuela, e também do peso chileno e de uma moeda que é da Zâmbia, Kwacha. Então, realmente, houve uma grande valorização do real, né? Quer É dizer, um movimento. quer dizer, que não sustenta essa visão do Trump que haveria uma queda superficial, né? Da desvalorização superficial das moedas, né? Não é uma queda determinada pelo governo brasileiro. E, na verdade, pode ser determinada pelo governo brasileiro não no sentido de favorecimento da indústria brasileira, mas muito mais e o Ministério da Economia são profundamente alinhados com os interesses desses especuladores e têm trabalhado em prol desses interesses. Né? Se isso é ilegal ou não, isso aí cabe ao TCU, Tribunal de Contas da União, investigar e dizer. E ele se dispôs a investigar esse mecanismo em que o Banco Central vende dólar barato, os especuladores compram, fazem o valor do dólar subir, no dia seguinte lá está o Banco Central vendendo de novo dólares baratos. Né? Na verdade, as reservas cambiais brasileiras perderam mais de 20 bilhões de dólares só esse ano. É isso aí que Né? a Cada gente, dia. né, vai falar justamente um pouco mais na frente, Fábio, porque eu queria que você comentasse essa situação, né, do política, né, que gera um desgaste político, principalmente para o presidente Bolsonaro. O Guardian, né, chamou de bofetada o que o Trump fez com o presidente brasileiro nessa situação. O Washington Post aí falou de traição, né, já a Sputnik falou que foi o fim da lua de mel, né, assim, a relação que se imaginava que Bolsonaro teria com Trump acabou antes do que se esperava, né? Inclusive hoje, né, o Bolsonaro deu algumas declarações aí sobre isso, né? Conversou com jornalistas e ele disse que não houve decepção porque o Trump não teria batido o martelo ainda. Olha, ele não vai falar também em amizade, né, com o Trump, já que ele não frequenta a casa dele, mas que ele tem um contato bastante cordial com o presidente norte-americano, né, Fábio? Então, assim, o que leva o Trump nessa ilusão? Quer dizer, foi uma desilusão, como a gente está colocando aqui, a desilusão do Bolsonaro em relação ao Donald Trump. E o que representa? O que faz o Trump, mesmo com essas supostas. Ou o Trump não está nem aí para nada disso, né? O Trump não está nem aí, ele quer a eleição no próximo ano, né? Tu não frequenta a casa dele, como se fizesse alguma diferença. São relações entre países, a pessoa é tão simplória, tão sem informação, que não entende que as relações entre países, as relações diplomáticas e comerciais, envolvem outros mecanismos. As relações internacionais não são determinadas por jogo de amizade, de proximidade pessoal. Quando você está à frente de um governo, você está representando uma série de interesses de emprego interno, de proteção do mercado interno, Mas é uma de situação, né? interesses. Fábio, desculpa, é porque você falando sobre isso, né? Parece que o Brasil, os brasileiros, de certa forma, ele tem muito essa coisa da informalidade, né? Você lembra que você falou quando o Joe Bolton veio visitar aqui, né? Que eu sempre Comer lembro umas bolachas. essa cena para mim é fantástica. Comer bolacha de creme crack com café na mesa da cozinha com o John Bolton, né? O Bolsonaro. E o próprio Lula, ele nas suas entrevistas, ele fala que ligava para o Bush na época, né? Só andar, vai cumprimentar, abraça as pessoas. Então, a impressão que se passa é que os políticos brasileiros, de uma forma, tratam a política internacional como um jogado informal, né? Engraçado esse tipo de conduta, mas que, obviamente, de forma diferenciada, né? Mas é Não, interessante. no governo Lula, mas essencialmente no governo Lula, foi formulada uma relação diplomática distinta. As relações pessoais, você ser agradável,
nas relações pessoais, conversar, é uma coisa. Mas ali foi formulada uma política a partir principalmente de 3 pessoas, quer dizer, o Marco Aurélio Garcia, o chanceler Celso Amorim e o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Eles pensaram uma política de relações internacionais do Brasil, de aproximação do Brasil do Sul, que se chama, quer dizer, dos países mais pobres. Por quê? Porque aí a indústria brasileira venderia a esses países mais pobres seus produtos manufaturados, fazendo com que a indústria brasileira conseguisse resistir, subsistir, sobreviver. Então, o Lula, apesar de tratar pessoalmente esses governantes, até de forma mais informal, como o próprio Obama tratou Lula, mas as relações brasileiras na negociação com esse país sempre foi duríssima, duríssima, e tendo um projeto estratégico distinto. No caso desse governo, há um alinhamento automático aos Estados Unidos, né? Um alinhamento de subserviência na visão estratégica, de se colocar como fiel escudeiro, né, do governo Trump dos Estados Unidos, para servir a todos os pedidos que eles quiserem, para ver se consegue alguma proximidade pessoal. É ainda assim mais estapafúrdio do que qualquer coisa que a gente poderia imaginar. Porque as relações diplomáticas brasileiras, ao longo do tempo, foram muito subservientes, no período do Império, no período da República, ganharam alguma autonomia no governo Vargas, que a relação entre o Vargas e o Franklin Delano Roosevelt era uma relação de muito mais autonomia de negociação, tanto que foi permitido ao Brasil ter uma siderúrgica nesse período, desenvolver o seu próprio setor do petróleo, desenvolver uma base industrial. Então, ali houve uma autonomia. Isso houve uma subserviência maior no governo Kubitschek, com a adoção de empresas multinacionais, que entraram principalmente no mercado automobilístico. Voltou-se a produção brasileira para que a indústria central fosse automobilística, tornamos o Brasil uma sociedade das estradas, do automóvel e do asfalto para atender essas indústrias automobilísticas. Houve uma divergência no governo João Goulart. O governo João Goulart queria taxar a remessa de lucros ao exterior. Os governos militares eram subservientes a um projeto autônomo, militar, nuclear e energético. O governo Fernando Henrique se torna absolutamente subserviente, né? Abre mão do projeto nuclear, abre mão dos mísseis de longa distância, né? Se submete aos interesses do FMI, do Banco Mundial, né? Aí o governo Lula muda isso, o governo Dilma mantém, mas muito discreto do ponto de vista internacional, né? Não se aproximou suficientemente da Rússia, da China e da Índia, de modo, inclusive, a se proteger do golpe que sofreu mais adiante, e o governo Temer era Acho de que, rastejante, e o de governo repente, Bolsonaro faltou visão, né? Faltou visão para a época do Partido dos Trabalhadores em relação ao que viria, ou seja, que Rússia e China estariam muito mais fortes hoje do que estavam, né, 10, 20 anos atrás. Já faltou olhar lá na frente. Eu acho que faltou ouvir os setores de inteligência russos que avisaram do golpe. Há notícias de que né, uma hora muito avançada, tinha avisado a Dilma do golpe que viria. Eles avisaram o Erdogan. Quem salvou a vida do Erdogan foi o serviço secreto russo, que avisou o serviço secreto turco que haveria um golpe contra o Erdogan. Não sei se você lembra desse golpe. Mas os governos aqui no Brasil, ao terem adotado uma proximidade com os BRICS, deveriam ter adotado também uma alteração da visão estratégica nos setores militares.